vocês, vamos nós, né, de novo, com outro estudo, mais um estudo que o Senhor mesmo direcionou, como a Tia Vana estava dando o testemunho aí, e está sendo bênção para mim fazer esse estudo. Eu tenho certeza que vai ser para vocês também, porque não sou eu, é o Senhor. Vamos começar o nosso estudo sobre mesa. E assim, vou deixar para vocês alguns pontos desse caminho que a gente vai passar. Lembrando a vocês que o Senhor é que manda e coordena todas as coisas. Então, se Ele acrescentar uma coisa aqui no meio ou tirar alguma coisa, é tudo Ele. A gente vai começar falando um pouco sobre a mesa de Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a união e a unidade, que são coisas que parecem iguais, mas não são. A gente vai falar um pouquinho que a mesa é um altar. A gente vai falar sobre a mesa do Pai, a mesa do Filho, a mesa do Espírito Santo, a mesa da igreja, a mesa da sabedoria. Depois a gente vai passear, se o Senhor permitir, por algumas mesas, outras mesas da palavra. E aí a gente vai partir para a nossa conclusão desse estudo. Então eu creio que vai ser um estudo de, antes de mais nada, de muita profundidade no Senhor. É uma palavrinha só, né? Mesa, com uma profundidade enorme. E eu creio que o Senhor vai fazer isso, nos aprofundar cada vez mais também com esse estudo. Amém? O Senhor me orientou também para, antes de começar a dar esse estudo, fazer uma parte de maneira didática mesmo, de maneira repetitiva, uma parte de uma citação que o pastor Márcio Valadão faz e eu gosto muito. E o Senhor me orientou a fazer, e eu queria fazer com vocês, e eu pretendo fazer isso todas as vezes, se o Senhor assim permitir, de maneira didática para que isso entre no nosso coração. Ele costuma, antes das pregações, fazer uma declaração a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. E eu queria deixar uma parte disso com vocês hoje. Ele costuma pegar a Bíblia e ele fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela incorruptível e sempre viva palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Eu pretendo falar isso todos os dias do nosso estudo. Aí você vai falar: pra quê, Nath? Não sei, o Senhor mandou, eu tô fazendo. E eu espero que a gente internalize a importância da palavra de Deus. A gente tem falado no estudo como a palavra de Deus tem sido importante. Amém. Vamos lá começar? Hoje a gente vai começar falando sobre a mesa de Deus. Depois a gente vai, como sempre, vindo de uma visão mais panorâmica. Eu gosto de fazer esse caminho. E aí a gente vai aprofundando, colocando uma lupa, e a gente vai passar pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E assim a gente vai entendendo melhor essa mesa de Deus. Tá? Antes de tudo, vocês sabem que eu gosto de começar por aqui. Eu fui pesquisar no dicionário o que quer dizer mesa. Porque se a gente está falando de um estudo, então vamos entender a profundidade dessa palavra também de uma maneira, na nossa língua, de uma maneira que a gente consegue entender, porque os tradutores não botaram essa palavra à toa. Então, o que é uma mesa? No dicionário, está dizendo o seguinte: móvel composto de um tampo horizontal que geralmente se destina a fins utilitários, que podem ser refeições, jogos, escrita, costura, um apoio e etc. Até aqui, beleza, essa é a mesa convencional que a gente conhece. Mas olha só que interessante o que está escrito no dicionário. No dicionário está escrito que o conjunto de objetos usado no serviço de uma refeição, ou seja, o prato, o garfo, a faca, a colher, todos as tigelas, a gente conhece como aquele pirex, né? Todos esses objetos que são usados no serviço dessa refeição, que são colocados sobre a mesa, também são definidos como mesa. E não só os da refeição, mas quando a gente coloca algo sobre a mesa, também isso é definido como pôr à mesa.
Em outro tópico do dicionário está dizendo o seguinte: conjunto de bebidas e alimentos servidos à mesa. Então aqui a gente não está mais só no objeto de quatro pernas, ou então de uma perna central, ou então de três pernas, com aquele cantinho, né? Que fica apoiado na parede, aquele cantinho alemão que o povo chama. Independente de como for o estilo da mesa, a gente não está mais falando só do objeto. A gente está entendendo que o que a gente coloca em cima para servir a mesa também é chamado de mesa. E o que a gente de fato serve à mesa também é chamado de mesa. E o conjunto de pessoas reunidas à volta da mesa também é considerado mesa. Olha só que interessante. Então aqui a gente já pode parar um pouquinho e entender que não estamos só falando de um simples objeto, né? A mesa, ela é mais que um objeto. Quando a gente está falando da mesa, a gente está falando sobre o objeto, o que tem a utilidade, que é funcional, destinado a um fim específico. Estamos falando sobre aquilo que vai sobre esse objeto e aquilo que está em volta desse objeto. Isso caracteriza uma mesa, independente do que for. Por exemplo, se a gente for pensar, onde que a gente encontra mesa no nosso ambiente? A gente tem a mesa da sala, a gente tem a mesa da cozinha, a gente tem a mesa do escritório, a gente tem a mesa que às vezes tem no quarto, às vezes a gente usa para estudar. A gente tem mesa na igreja, a gente tem mesa de reuniões, de negócios, a gente tem mesa para criança, a gente tem mesa na salinha das crianças, a gente tem tantos lugares que tem mesa. Mas o que define de que essa mesa vai ser? Aquilo que a gente coloca sobre ela e em volta dela. Então eu queria que já nesse primeiro momento do nosso estudo vocês internalizassem isso. A mesa é o objeto, ok? O que está sobre e o que está em volta. E se tirar o que está sobre e o que está em volta? Então a gente só tem um objeto. E se tirar o objeto, será que a gente tem algo mais profundo do que isso? Com o que está sobre e com o que está em volta? Eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. Será que dá para eu ser mesa e não só estar à mesa? Será que dá para eu, por exemplo, num piquenique onde não há o objeto, ter ali uma mesa? Será que uma toalha no chão com coisas em cima e pessoas em volta também pode ser uma mesa? Baseado no que a gente está vendo, pode sim ser uma mesa. Então, a gente precisa entender que o que determina a finalidade desse espaço, mesa, é o que a gente vai colocar sobre e em volta. Gravem bem essas palavras. Sobre, essas expressões, né? Sobre e em volta. Sobre e em volta. Isso é uma mesa. Mas, por exemplo, e se eu tiver uma mesa no meu escritório e só tiver coisa em cima? Papel, computador, agenda, livros, caneta. O que será que essa mesa é? É uma mesa de estudo, uma mesa de trabalho. Mas será que eu vou me relacionar com o que está sobre essa mesa? A gente vai ver no nosso estudo que mesa é lugar de relacionamento. E eu amo essa palavra. Vocês que me conhecem um pouco mais sabem que a vida toda acho que eu vou gritar essa palavra, porque um dia o Senhor gritou ela claramente no meu coração, claramente através de um sonho profético que Ele me deu. Então eu vou gritar essa palavra, acho que enquanto eu existir. Relacionamento. Antes de tudo, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos, com o outro e até com os nossos inimigos. A gente vai ver, mas não no sentido de ter comunhão com eles, de participar com eles de algo em comum, mas também existe uma mesa preparada diante deles. A gente vai ver isso com calma depois. Mas o que eu quero colocar para vocês é que mesa é um lugar de relacionamento. Depois eu vou provar isso para vocês na palavra.
Agora, você decide com o que você vai se relacionar nessa mesa. Tem gente, por exemplo, que se relaciona todo dia, o tempo todo, com o seu trabalho. Todo dia, o tempo todo, com os seus estudos e só isso. Todo dia, o tempo todo, com o celular que bota em cima da mesa na hora de comer. Todo dia, o tempo todo, com coisas e não com pessoas. Tem gente que se relaciona com coisas e não com pessoas. Lembra que mesa tem a ver com o que a gente coloca sobre e em volta. Então não ache que porque você está numa mesa de trabalho, você não está se relacionando com alguém ou com alguma coisa. A gente vai ver que a mesa de Deus, ela é completa. Às vezes a nossa é que fica capengando para um lado ou para o outro. Eu quero deixar um alerta para vocês dizendo que a mesa foi criada por Deus. A gente também vai ver isso um pouquinho lá na frente. O Senhor, a mesa que a gente usa hoje, essa mesa convencional que a gente conhece hoje, ela foi criada pelo Senhor, está na Bíblia, eu vou provar para vocês isso. E a gente usa até hoje. A mesa é profética, existe uma mesa na casa de Deus. Existe uma mesa dentro de você. Existe uma mesa na sua família, existe uma mesa nos lugares por onde você anda e se relaciona. Por isso que você precisa se atentar bem a que mesas você vai sentar, que mesas você vai frequentar e onde você está passando a maior parte do seu tempo, em que mesa você está usando, gastando a maior parte do seu tempo. Se você está passando a maior parte do seu tempo na mesa do seu trabalho, coloque, eu sempre falo isso com vocês, coloque a luz da palavra e veja se você está agindo de maneira coerente. Porque a Bíblia diz que o maior mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é uma coisa interessante, porque quando a gente senta na mesa, geralmente a gente encara as pessoas. Geralmente a gente se olha nos olhos. Geralmente a gente às vezes até consegue se perceber através dos olhos da pessoa que está na mesa. E isso quando o que é o centro da mesa é Deus e não a comida. A gente também vai falar um pouco sobre isso. Isso quando o centro da mesa é Deus e não a discussão. Isso quando o centro da mesa é Deus e o trabalho é só um meio, não é um fim. Então, eu queria hoje que vocês começassem a abrir a cachola, a mente, para entender, segundo a mente de Cristo, que mesas são lugares criados por Deus, espaços criados por Deus, onde coisas do céu, do reino, acontecem. E onde coisas do inimigo, de Satanás, do inferno, também podem acontecer. Eu quero deixar para vocês hoje que a mesa de Deus é uma mesa especial e é uma mesa que tem o objeto, que tem algo sobre esse objeto e algo em volta desse objeto. Eu quero que vocês anotem essas duas expressões, se vocês puderem, sobre e em volta. Sobre e em volta. E essa mesa, eu quero que vocês entendam que antes dela ser externa, ela tem também existência dentro de nós. Hoje eu estou só dando uma introdução, a gente vai falar de tudo isso com calma. Mas eu quero que vocês entendam que a mesa de fora reflete a mesa do coração da gente. A mesa de fora reflete como que está a mesa de dentro do nosso coração. Lembra que Deus tem mesa na sua casa. E depois que Jesus veio e subiu aos céus, ressuscitou, e em Pentecostes ele fundou a nova igreja, ele inaugurou ali um novo templo, que somos nós. Então existe uma mesa dentro de você. E Deus preparou uma mesa dentro de você. Então a mesa que a gente tem fora é a mesa que reflete aquela mesa que a gente tem dentro da gente. Agora, se eu disse para vocês que o que determina o valor da mesa é o que a gente coloca sobre e em volta, o que será que Deus botou
sobre a mesa dele, em volta da mesa dele. Porque Deus não ia colocar qualquer coisa. Ele não ia criar uma mesa para botar qualquer coisa em cima da mesa, igual a gente faz. Bota os papéis, bota o notebook, bota o celular, bota às vezes até tira a roupa ali do secador, né, do varal, às vezes bota em cima da mesa para dobrar, para poder guardar, para poder passar ou guardar. Ou então vai botando tudo em cima da mesa e vai deixando a mesa lá e na hora de comer a gente empurra pro cantinho. E aí a gente come ali mesmo onde dá, se sentar na mesa para comer, se não comer vendo televisão. Deus não faz isso com a mesa. A mesa de Deus é especial. A mesa de Deus é limpa. A mesa de Deus é preparada. A mesa de Deus é pensada. No contexto judaico, por exemplo, e eu estou citando ele porque lá na frente a gente vai falar um pouco desse contexto, lá quando a gente falar da mesa de Jesus, você não ceia com quem não é seu amigo. Você não se assenta para comer com quem você não tem comunhão. Se está sentado na tua mesa é porque tem comunhão com você. Então Deus é muito específico em tudo que Ele faz. Ele não faz nada por acaso. Então eu queria deixar essa pergunta para vocês hoje. E já vou deixar uma dica de resposta, mas eu não vou dar a resposta porque eu quero que vocês fiquem pensando nela para amanhã, se o Senhor permitir. O que Deus botou sobre a mesa dele, em volta da mesa dele? Vamos gastar um pouquinho de tempo pensando sobre isso? Por que Deus decidiu ter uma mesa e colocar coisa em cima e em volta? Por que esse assunto é tão importante? Eu gosto da Dev Titus, né? Ela é uma autora, faleceu agora recentemente, uma pregadora, missionária. Deus colocou o Brasil no coração dela. E ela tem um livro falando sobre a experiência da mesa. Eu quero deixar aqui a indicação para vocês, a experiência da mesa. Se vocês não acharem o livro separado, tem um livro que é um pouco mais caro, chamado A Experiência do Lar. E dentro da Experiência do Lar tem o tópico, ela aborda o tema da experiência da mesa. E ela fala muito sobre essa importância da mesa. O Senhor não faz nada à toa. Então eu queria que vocês pensassem nessa pergunta hoje e meditassem sobre isso. O que o Senhor colocou sobre a mesa dele, em volta da mesa dele? E para inspirar vocês com essa pergunta, para vocês acharem a resposta, eu quero ler com vocês Salmo 133. E eu vou ler ele todo porque ele só tem 3 versículos. Então não tem nem como a gente não ler todo, né? Que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba. Arão era o sumo sacerdote no Antigo Testamento. O primeiro lá da época de Moisés, lá do tabernáculo. Que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Ou seja, o óleo da unção que tomava ele por completo. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É como um orvalho que desce sobre os montes. É como um óleo que desce sobre o sacerdote. É como algo que reveste alguma coisa que é preciosa e que é consagrada a Deus. Porque os montes de Sião são montes que o Senhor faz referência a montes consagrados a Ele. Arão era o sumo sacerdote consagrado ao Senhor. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Lembra que a pergunta é: o que o Senhor colocou sobre e em volta? Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí esse final, porque Deus sempre deixa o melhor pro final, fala assim: ali
o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Aleluia! A palavra de Deus é maravilhosa. Ali, o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Vocês podem ter certeza que a resposta da pergunta que eu fiz está aqui, nesses 3 versículos que eu li. Se vocês meditarem nesses versículos, se vocês meditarem nessas perguntas, eu creio que o próprio Espírito Santo vai revelar para vocês, antes de amanhã eu falar um pouco mais com vocês sobre isso, o que Deus decidiu colocar sobre a mesa e em volta da mesa. Sobre a mesa e em volta da mesa. E o que está sobre e o que está em volta, de uma maneira ou de outra, nos envolve e nos toma por completo, nos consagra ao Senhor. O que está sobre e em volta nos reveste. Assim como Jesus falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aquilo que está sobre e em volta nos reveste. E naquele dia, quando o Senhor prometeu o revestimento de poder, nós recebemos o Espírito Santo. Aquilo que nos reveste, aquilo que está sobre e em volta, nos toma e nos consagra ao Senhor. E aqui é já uma dica a respeito sobre o que a gente vai falar nesse caminho, sobre a mesa de Deus. A mesa de Deus é profunda. Não tem como a gente fazer esse estudo sem profundidade. Não vai dar para a gente falar sobre a mesa. Uma palavra de 4 letras, cheia de profundidade, porque o Senhor é assim, simples e profundo. Eu quero que, se vocês puderem, vocês meditem nesses 3 versículos, lembrando que eu estou usando a nova versão transformadora nessa passagem, na maior parte das passagens que eu coloquei. Algumas eu usei a NVI ou a Corrigida Fiel, mas a maior parte foi da nova versão transformadora. Mas Salmo 133. Reflitam no Salmo 133 para amanhã. Reflitam na profundidade de 3 versículos. De 3 versículos que são chaves para a nossa vida, que o Senhor deixou para nós nas suas cartas de amor, da sua palavra. E que vocês possam refletir também nessa pergunta. O que o Senhor colocou sobre a mesa, em volta da mesa, para que a gente possa começar a visualizar, a vislumbrar, a entender esse lugar profético, esse lugar espiritual, esse ambiente de glória que o Senhor materializou para nós através da mesa. Amém? Hoje eu vou parar por aqui, porque eu quero que você